Este podcast é um oferecimento Zoetis. Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar de um problema pontual que está se tornando cada vez mais comum nas fazendas brasileiras, tanto de gado de corte quanto de gado de leite, a resistência do rebanho bovino aos antiparasitários. Uma publicação feita por inúmeros especialistas em parasitologia em 2014, olha só, gente, estimou uma perda de cerca de 14 bilhões de dólares na produção de carne e também de leite somente aqui no Brasil, em propriedades infestadas, por parasitos gastrointestinais, também vermes, carrapatos e, claro, moscas. Subdose e uso frequente de um mesmo medicamento podem ser as causas desses parasitos terem criado tanta resistência aos tratamentos. Hoje, eu recebo para ajudar ao pecuarista brasileiro a minimizar este problema o médico veterinário Hélio Mouro, ele que é gerente de serviços técnicos da Zoetis para ruminantes. O Hélio já tem 32 anos de companhia e conhece como ninguém a gravidade deste problema. Muito obrigado por estar com a gente no podcast, Hélio. Olá, Mauro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui no Giro do Boi, para a gente falar desse assunto que é extremamente importante, faz parte da vida dos pecuaristas, dos veterinários, enfim, de todas as pessoas que mexem com pecuária, tanto de corte quanto de leite. E esse é um assunto que a gente precisa conhecer bastante, precisa entender, porque como você mesmo falou aí, o prejuízo é muito grande e a gente tem condições, obviamente, de minimizar boa parte desses prejuízos através do conhecimento, através da implementação de controles eficazes para ajudar a melhorar a produtividade do rebanho brasileiro. E atenção, você que acompanha o nosso podcast, não fique longe do seu rádio, da sua TV, enfim, porque hoje você vai saber a gravidade dessa situação, tintim por tintim, tá bom? Porém, 32 anos de companhia, uns par de dias já, hein? Sim, bastante tempo, né? Eu sou formado em medicina veterinária lá na Universidade Federal do Paraná. Trabalhei 4 anos, 2 anos com clínica, 4 anos em uma outra empresa e depois disso, praticamente a minha vida inteira trabalhando, né, nas Zoetis, focado nessa área de... Grandes animais. Grandes animais, focado na área de controle parasitário, endo e ecto, né? Tive a oportunidade de trabalhar com vários pesquisadores de universidades, instituições de pesquisa. Publiquei, inclusive, como autor ou coautor, vários trabalhos científicos publicados no Brasil ou em revistas internacionais sobre esse assunto. Então, acho que eu gostaria de poder contribuir um pouco com... devolver um pouco esse conhecimento que eu adquiri nesses 32 anos para ajudar os produtores aí a entender melhor essa problemática aí do parasitismo gastrointestinal e também dos ectoparasitas em bovinos. Se bem que hoje eu acho que a gente vai trabalhar mais aqui a problemática da verminose, né, dos parasitas gastrointestinais, mas a gente pode estender também, se você achar interessante alguma outra coisa aí. Vamos lá. Hélio, me fala uma coisa. Vamos fazer uma análise, vamos fazer um desenho. 32 anos, mais de 3 décadas. Você se lembra, naquela época, o que era a problemática, o que era o parasitismo endo e ecto no boi brasileiro? E quais foram as evoluções e onde estamos nesse exato momento? Você consegue fazer uma viagem nesse tempo todo? Olha, se a gente voltar aí a 2, 3 décadas atrás, né, nós não tínhamos todas as tecnologias que nós temos hoje. Nem moléculas, né? Nem molécula. Não, molécula até que a gente tinha alguma coisa, entendeu? Mas as tecnologias que a gente tem hoje, né, por exemplo, de melhoria de pastagem, nutrição, reprodução, mudaram completamente, né? Então, isso também... nos permitiu criar mais animais numa mesma área, né? E a gente sabe que isso, quando você tem mais animais num sistema intensivo, você também submete esses animais a um maior desafio de doenças e, inclusive, parasitárias, né? Porque imagine que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha um animal por hectare, né? A infestação desses parasitas gastrointestinais vem do pasto, né?
Então, imagine que o animal defecava aqui, nesse momento, tinha as larvas aqui, ele não voltava naquele local para comer aquele pasto que estava com larvas de Que era parasita. criação extensiva. Extensiva. Hoje não. Hoje você tem muito mais animais numa mesma área, o que obriga, por exemplo, os animais pastejar obrigatoriamente perto do bolo fecal que ele depositou lá alguns dias ou algum tempo atrás. Então, nós estamos proporcionando, por um lado, melhorar a produtividade, obviamente, né? Porque nós melhoramos pastagem, nutrição, genética, etc. Mas também estamos submetendo Carregamos os animais... na bagagem esse problema. Exatamente. E se agravou. E se agravou. Né? E aí também tem questão de raças, né? Que a gente sabe que determinados tipos de parasitas são mais... preferem um europeu, por exemplo, do que um zebuíno. Taurino tem mais infestação que zebuíno? Do ponto de vista de ectoparasitas, né? Carrapatos e bernes, sim. Mosca também, entendeu? Não quer dizer que eles não atacam ou não infestam zebuínos, né? Mas existe aí alguma coisa aí de uma especificidade de raça importante quando a gente fala principalmente de ectoparasitas, carrapato, berne, né? Mas verminose é a mesma infestação para taurino e para zebuíno. Verminose é praticamente a mesma coisa. Parece que existe uma sensibilidade maior dos taurinos, o impacto da verminose poderia ser maior, mas ele é extremamente significativo em todas as raças e cruzamentos. Independente se é um Nelore, se é um Angus, se é um cruzamento, para a verminose é uma coisa que afeta diretamente a produtividade de qualquer tipo de raça ou cruzamento. De onde vem esse número de 14 bilhões de dólares de prejuízo na pecuária brasileira? Então, esse é um estudo, um trabalho feito em 2014 por vários parasitologistas, pesquisadores da área de parasitologia, que juntos chegaram à conclusão de que, baseado, obviamente, em estudos, epidemiologia, impacto econômico, chegaram à conclusão de que as parasitoses dos bovinos, e aí eu estou falando de endoparasitas, né, o verme gastrointestinal e ectoparasitas, causam um prejuízo de 14 bilhões de dólares por ano, né? Tanto para a pecuária de corte quanto para a pecuária de leite. Agora, o que é interessante desse número, Mauro, é que se a gente olhar só para os parasitas gastrointestinais, ou os vermes, eles são responsáveis por 50% desse prejuízo. Ou Metade. seja, exatamente, ou seja, 7 bilhões de dólares de prejuízos anuais para a pecuária são causados por vermes, ou pelas verminoses. Esse é o problema grave por esses nossos debates, doutor Hélio, porque é uma coisa que a gente não vê. Sim, é diferente, por exemplo, dos ectoparasitas. É diferente de uma mosca do chifre, de um carrapato, que você bate o olho, você vê e fala, vou atacar, vou combater aquilo, né? Exatamente. Então, os outros, por exemplo, 7 bilhões de dólares são causados pelos ectoparasitas, principalmente pelo carrapato, mosca do chifre, mosca do estábulo, ou Berne, mias e tudo isso. bicheira. Mas isso são o tipo de infestação, ou, né, de parasitismo, que é mais fácil para o produtor ver e controlar, porque ele está vendo, são parasitos externos. Né? Então, é muito mais fácil o produtor olhar e falar, pô, eu preciso tratar. Esses animais estão com uma infestação alta, alguma coisa assim. Já para o parasito gastrointestinal, ele não vê, ele não consegue ver o verme lá dentro do animal. Então, às vezes, passa desapercebido essa situação da questão da verminose, e é por isso que ela causa um impacto econômico significativo, 50% praticamente de todo o prejuízo causado para a pecuária brasileira. Todas as fazendas, elas têm problemas com as verminoses? Olha, basicamente sim. Eu diria que onde tem bovinos, tem parasitos, tem verme. Ou ectoparasitas ou endoparasitas. O que muda? Depende de qual bioma que está a fazenda, por exemplo, né? Então, a gente sabe que tem determinados climas que favorecem um determinado parasito em detrimento do outro, né? Mas isso mais para endoparasitos ou vermes,
basicamente em qualquer lugar que a fazenda esteja localizada no Brasil, nós vamos ter os parasitas gastrointestinais lá. Óbvio que em maior grau, maior nível de infecção, ou menor nível de infecção, dependendo da localidade, da raça, da época do do sistema ano. de criação, da época do ano, mas basicamente aonde criamos bovinos, temos lá os parasitos gastrointestinais presentes. Por exemplo, estamos entrando no período das águas, né? É uma época onde há maior incidência de ecto e maior infecção de boi por endo. Basicamente, o que acontece, né? De forma geral, todos os parasitas têm no ciclo biológico deles, na epidemiologia, eles têm uma preferência por clima mais quente, então temperaturas acima de 20 graus, por exemplo, e umidade relativa do ar acima de 70%. E estamos na época dele, então, hein? Exato. É um momento que as condições ambientais são propícias para o desenvolvimento dos ovos em larvas, por exemplo, da verminose gastrointestinal, e aumenta consideravelmente o nível de infestação parasitária. Mas tem um lado bom da coisa aí, que a gente sabe que tem uma questão aí de nível de imunidade contra parasitos gastrointestinais, né? E imunidade está muito ligada à saúde do boi, né? Então, quando a gente entra na época das águas, o que a gente tem em termos nutricional? A gente tem pastagens boas. Então, o animal está pastando, tá com um nível nutricional, energético, proteico muito bom, o animal está bem de saúde, e aí, dependendo, claro, da idade, entra a larva e o sistema imunológico do animal elimina as larvas. Ah, entendi. Entendeu? Basta o boi estar mais saudável, bem nutrido, ele está menos suscetível. Dependendo da idade. Vamos dizer assim, menos, né? Não que ele vai estar totalmente livre disso, né? Não, tem a questão ligada à idade também, né? Porque essa imunidade ela vai se desenvolvendo ao longo da vida do animal, né? Então, se você pegar um animal jovem, ele é muito mais susceptível à verminose. O animal adulto, ele é menos susceptível. O bezerro, o problema maior está no bezerro? Do bezerro até mais ou menos 20, 24 Garrote, meses. novilha. Isso, exatamente. O que acontece, né, Mauro? O animal vai se infectando por larvas de parasitas ao longo da vida dele. E cada infecção mexe com o sistema imunológico. O sistema imunológico vai montando uma defesa. Chega um determinado momento da vida do animal que ele já tem uma imunidade muito boa. Então, entra a larva e essas larvas não conseguem se instalar dentro do animal. Ou, quando se instalam num nível muito baixo, né? Agora, nos animais mais jovens, que ainda não têm essa imunidade, ele ingere as larvas, a larva se instala e causa todos os problemas que a gente conhece e vê aí, né? Agora, um fato importante que é bom ressaltar aqui, que mesmo um animal adulto, por exemplo, uma vaca, que já está lá na propriedade há muitos anos, já sofreu várias infecções, já desenvolveu um nível de imunidade contra vermes gastrointestinais, ela pode se tornar susceptível igual um bezerro, desde que a gente submeta essa vaca, por exemplo, a um processo de imunossupressão muito grande, que vem, por exemplo, de desafio nutricional extremo, né? Por exemplo, agora em 2024, passamos uma das piores secas da história. Isso. Teve fazenda que não caiu uma gota d'água por mais de meio ano, mais de 6 meses. Então tem que redobrar a atenção do pecuarista em situações de intempéries como esta. Tem que olhar com muita atenção para isso, porque se a gente submete os animais a um processo de desnutrição, por exemplo, é um estresse nutricional que nós estamos causando. Isso faz o quê? Uma queda da imunidade. E aí esse mesmo animal pode ter uma taxa de infecção muito alta. Claro que isso pode ser passageiro, né? Passando o período crítico, o animal volta a ter pastagem de boa qualidade, ganha peso, se recupera, o sistema imunológico se recupera e ele elimina aqueles parasitas que estão lá dentro, né? Diferente de os animais mais jovens que ainda não têm essa capacidade de fazer isso. Bom, eu estou aqui com o Hélio Moro, médico veterinário, gerente de serviços técnicos da Zoetis para ruminantes. A Zoetis, que é a mais nova parceira de conteúdos do Giro do Boi,
32 anos de companhia, um grande especialista em parasitologia. Você me falou agora há pouco, Hélio, dessa questão da intensificação. É aquela coisa é o contrário, do bem que vem para o mal, vamos dizer assim. Que as infestações aumentaram, principalmente de vermes, à medida que a gente vai, por exemplo, me veio à cabeça aqui agora essa questão da rotação de pastagem, né? A gente tem lá um módulo, sei lá, de 10 piquetes, há aquela aglomeração de animais, num desses módulos, passam 7 dias juntos, dali eles pulam para o outro e depois de um determinado período eles retomam ali. Esse é o momento que ocorrem muitas infestações, né, entre esses indivíduos do lote. Veja bem, as larvas dos parasitas que estão lá na pastagem, né? Vamos voltar um pouquinho aqui só para a gente entender como que é um processo de infecção por vermes gastrointestinais. Perfeito. Então, você tem um animal lá na propriedade, lá dentro do animal você tem parasitos, né? Os vermes, machos e São fêmeas. vários. São várias espécies, né? Tipos. Opéria, Hemoncus, Tricostrongylus, Esofagóstomo. Ave Maria. São várias espécies de vermes gastrointestinais. Cada um com a sua função de arrebentar o boi. Né? Exatamente. Tá. Então, lá dentro do animal, você tem parasitos machos e fêmeas. Tá. Eles vão copular, a fêmea fértil vai pôr ovos, né? Esses ovos, via fezes, vão lá para a pastagem. Ali na pastagem, em presença de temperaturas normalmente acima de 20 graus, umidade relativa acima de 60%, 70%, esses ovos eclodem muito rapidamente. E ali forma-se uma larvinha. Essa larva sofre algumas mudas, que nós chamamos L1, L2, L3, e a L3 é a larva que fica no capim, que nós chamamos Aí o boi vai comer o capim, Exatamente. já mete a larva para dentro. Nós chamamos, inclusive, de larva infectante. Porque é nesse processo, quando o animal vai pastejar, come o capim e junto com o capim ele está levando essas larvas para dentro do animal. E lá ela vai vai fazer o ciclo normal dela. Então, a gente divide, inclusive, fase parasitária, que é quando o verme está dentro do animal, e fase de vida livre, porque ele está livre, lá na pastagem, né? Então, esse é o processo que os animais se infectam, né? E aí vai depender do ambiente, né? Porque essa larva ela consegue sobreviver ali na pastagem em torno de 60, 90 dias sem se alimentar de nada. Ela usa, muito resistente. Ela usa energia que veio lá do ovo, né? Ela não se alimenta, então ela pode sobreviver aí na pastagem por muito tempo. Aí, obviamente, se ela vai sobreviver mais tempo, menos tempo, vai depender principalmente da temperatura e umidade relativa do ar. Então, a umidade relativa do ar abaixo de 50%, 40%, tem a capacidade de destruir um monte dessas larvas por dissecação. Já na época das águas, você tem uma sobrevivência, uma permanência dessas larvas por muito mais tempo na pastagem. Então, basicamente, era isso que é mais ou menos assim que ocorre, com pequenas variações, mas de modo geral não muda muito a forma de infecção dos animais. Agora, o prejuízo, já falamos em números aí, é impressionante, né? Prejuízo bilionário, que afeta o quê? O desenvolvimento daquela res. E nós estamos entrando, por exemplo, agora na esfera reprodutiva, na estação de monta. Precisamos emprenhar, doutor Hélio, cerca de 90 milhões de vacas que estão em idade reprodutiva no Brasil, mais de 70 milhões somente no gado de corte. É muita vaca para a gente emprenhar. Passamos pela pior seca, segundo o CEMADEM, dos últimos 70 anos. O animal muitas vezes está com a resistência baixa, ele não chegou no score ideal, a fêmea, principalmente, que vai entrar na idade reprodutiva. E se ela tiver infectada com verme, vai ser difícil aumentar a minha taxa de prenhez. Então, a gente está no momento de repensar tudo isso, chamar a minha equipe, chamar meu veterinário, falar, precisamos mexer o doce, porque vai cair nossa taxa de concepção e a gente vai pagar um preço alto amanhã depois, né? O senhor concorda com tudo isso que está acontecendo nesse exato momento? Concordo, e é assim, né, Mauro? Quando o bovino ingere a pastagem com larvas de parasitos, esses parasitos ganham o trato gastrointestinal. Mas eles ainda são parasitas jovens.
E para eles se tornarem adultos, a maioria deles faz uma outra muda. Eles penetram na mucosa gastrointestinal, daí cada parasita tem o seu ponto de atuação. Por exemplo, Ostertázia vai no estômago, Hemoncus no estômago. Depois, tem um que vai no pulmão, né? Dictyocaulus vivíparos, que é um verme pulmonar. Então, quando eles penetram na mucosa para fazer essa muda, antes de se tornarem adultos, eles causam uma série de problemas, lesões na mucosa gastrointestinal. Claro que o nível de lesão vai ser maior ou menor, dependendo do nível de infecção, né? Quantidade de larvas que o animal ingeriu. Depois, eles causam, então, um efeito traumático, né, na mucosa, efeito exfoliativo, né, porque o parasita se alimenta ou dos nutrientes, né, que o bovino deveria, por exemplo, vitaminas, proteínas, sais minerais, que o bovino deveria usar para quê? Para crescer, para se desenvolver, para reproduzir melhor. E aí o que acontece? Inclusive, alguns são hematófagos, se alimentam de sangue, né? Então, quer dizer que você, em vez de eu estar engordando o meu boi, eu vou estar engordando o verme. Mas, olha... É quase isso, né? É quase isso, né? É quase isso porque ele tá espoliando tudo aquilo que o animal ganharia para... Então, por isso que animal com verminose tem menor ganho de peso, menor desenvolvimento, menor produção de leite. Inclusive... Esfera reprodutiva. Na esfera reprodutiva. Mauro, nós acabamos de publicar um trabalho científico, agora, poucos anos atrás, em que nós usamos um antihelmíntico, amoxidectina 1%, no caso o produto era nosso, o Sidectin, junto com a IATF, no dia zero da IATF. Tá? Quando nós fizemos isso, e foi um estudo enorme, foram mais de 6 mil vacas envolvidas nesse... Então, o N... Uma acurácia muito alta. Uma assertividade muito grande, sim. Inclusive com diferença estatística. O que nós percebemos? Que quando nós usamos a amoxidectina 1% no dia zero da IATF, nós conseguimos uma taxa de prenhez de 6 pontos percentuais a mais comparado com aquelas vacas que não foram vermifugadas nesse momento. Então, olha que coisa interessante, né? 6 pontos, né? 6 pontos percentuais a mais. Isso, se tivesse dado 1 ponto percentual, já pagaria já é muito mais, investimento. Né? Com certeza. E nesse momento, né, Mauro, que a gente está vendo aí o preço do boi se recuperando rapidamente, hoje já está praticamente no que estava antes da gente entrar nessa depressão de preço. Mas é o boi bom. Então, boi bom vale. Exatamente. Boi saudável, sustentável, com a sua saúde impecável, bem-estar, né? Ele vale, coisa boa. O cara lá de fora compra, paga por isso. Né? Então, quantos bezerros a gente poderia agregar aí no rebanho brasileiro aí por ano se a gente conseguisse fazer esse manejo, todo mundo fazendo esse manejo de forma correta e bem focado, né? Isso é engraçado porque antigamente, e ainda tem produtor que faz isso hoje, tem produtor que faz 2, 3 vezes vermífugo para vaca por ano. Isso é um gasto desnecessário, inútil, submete os parasitas a uma pressão muito grande no antihelmíntico. E hoje a gente sabe perfeitamente, inclusive a academia recomenda que vacas sejam vermifugadas 1 vez por ano. Né? E por que não aproveitar esse momento da reprodução aí da IATF para fazer o antihelmíntico? Já que nós comprovamos cientificamente que aumenta até 6 pontos percentuais a taxa de prenhez. Ora, claro, a gente tem que sempre fazer aquela ressalva que eu falei anteriormente, né? Uma vaca adulta submetida a um processo desnutricional, estresse, alguma coisa, ela pode, às vezes, há necessidade de fazer mais um vermífugo no ano. Mas, considerando a situação normal, acho que isso é o que nós recomendamos hoje. O que vai ditar a regra para isso? Fazer um exame de OPG, alguma coisa? O OPG é um exame que a gente pode fazer para monitorar o nível de infecção da... Nessa vaca, por exemplo, o senhor acabou de dizer para mim que basta uma vermifugada ano para essa matriz, que é o suficiente. Mas qual a decisão de tomar de fazer 2, por exemplo? Basicamente o que acontece, né, Mauro? A gente sabe que
O maior prejuízo dos parasitos gastrointestinais, eles ocorrem no período seco do ano. Tá? No período seco do ano. Por quê? Porque você tem uma deficiência alimentar. Então, o animal já não tem a quantidade energética e proteica necessária para ganhar peso nesse período. Se você tiver um parasito lá dentro do animal, vai prejudicar muito mais ainda esse bovino. Tá? Então, no caso de vaca, no ano normal, é aquela vermifugação lá junto com a IATF. Tá. No ano, talvez, de muita seca, eu, por exemplo, faria uma nova vermifugação dessas vacas aí no meio do período seco do ano. No meio do período seco, que é onde a gente tem o maior problema nutricional. Então, basicamente isso que a gente trabalha hoje. Porque se eu fizer uma coisa errada, por exemplo, vermifugar 3 vezes uma fêmea, como essa, desnecessariamente, eu vou estar jogando contra mim mesmo. Porque eu posso estar criando resistência ao determinado medicamento que eu vou estar usando para aquele animal. Você pode estar submetendo esses parasitos a uma pressão de seleção muito grande, porque você está usando muitas vezes um antiomítico. É um gasto, como eu já falei, desnecessário, que não te traz nenhum ou muito pouco benefício econômico, né? Que você poderia usar esse gasto, esse investimento, esse antiomítico, nas outras categorias. Cuidar de outras enfermidades, por exemplo. Outras enfermidades, ou mesmo em outras categorias que precisam ser tratados mais vezes por ano. Né? Então, você pega, por exemplo, o animal da desmama até 20 meses. Esse é um animal extremamente susceptível à verminose. Ali nós temos um impacto econômico muito grande. E aí a gente vê, por exemplo, o produtor não fazendo as dosificações corretas. Às vezes faz demais numa categoria, faz de menos na outra, né? Então, nessa categoria, por exemplo, Mauro, nós trabalhamos junto com várias instituições de pesquisa, desenvolvemos um controle que nós chamamos de Controle Estratégico de Verminose 5811, ZOETS, que prevê... O que é isso? Isso nessa categoria animal aí da desmama até 20 meses, são tratamentos estratégicos que a gente faz. 58 em meses? Em relação ao mês. Mês 5, mês 8 e mês 11. Mês 11. E tem uma explicação biológica, científica, epidemiológica para isso. Uhum. Né? O que acontece no mês de maio? Né? Os bezerros são desmamados e eles vão entrar no período da seca. Aí você falou do meio, né? Que é o 8. Já vamos falar do meio. Já vamos falar do meio. Eu estou entendendo. Mas aí, na época da desmama, que pode ser abril, maio, junho, enfim, está desmamando o bezerro. Ele vai entrar num período de baixa disponibilidade de capim. Então, eu não posso deixar o animal com verme. Ele tem que estar limpo por dentro. Então, eu vou fazer a vermifugação desses animais aí no mês 5. Né? No nosso caso aí, nós usamos o TREL, que é um produto que tem uma ação alta concentração e ação prolongada. Mas passa o efeito do medicamento. E ainda tem larvas lá na pastagem, mesmo que meio seca ainda tem larva. O animal volta a se infectar. Nós tratamos de novo esse bezerro no mês de agosto para eliminar qualquer verme que ele tenha adquirido depois do primeiro tratamento. Com o mesmo TREL? Não, aí nós usamos o Cidectin, né, que é uma amoxidectina 1%, que inclusive é extremamente benéfico para fazer um pouco do rodízio de princípio ativo. É isso que eu ia falar. Você está fazendo uma alternância de princípio ativo aí para você quebrar a resistência, né? Para minimizar o problema da resistência. Entendi. E aí, quando chega em novembro, o que acontece? Mês 11. O animal, ele passou por um período de estresse nutricional, né? A maioria das fazendas, pelo menos, claro que hoje tem muitas fazendas que já fazem suplementação na seca, etc., que minimizam um pouco esse impacto aí. Mas ele chega lá em novembro e ele não está bem de saúde ainda. Ele está um animal normalmente magro. Então, o que acontece com o sistema imunológico desse animal? Não está funcionando bem. Então, nós fazemos um terceiro tratamento em novembro, que repetimos aí o TREL novamente. Por que o TREL? Porque ele vai proteger os animais por um bom período de tempo, né? Até que o animal volte a comer aquele capim, volte a ganhar peso e se restabeleça o sistema imunológico. E daí para frente não se faz mais nada nesse animal. Acabou. Entendeu? Então, o controle estratégico de verminose, 5811, né, ele é
ele é estratégico, ele é benéfico do ponto de vista econômico e ele é benéfico do ponto de vista de não fazer uma pressão muito grande dos antiomíticos nos animais. Isso aqui só para bezerro, né? Da desmama até 20 vezes. Ah, tá. Então eu vou conseguir fazer isso aqui em 2 anos. Mais ou menos. Faço em 2 anos. Mais ou menos. Do nascimento até Mais ou menos. o período que os animais normalmente entram em confinamento. Aliás, queria que você falasse sobre confinamento também, viu? Confinamento hoje também está um problema. Está maravilhoso, está bombando. Você pega esses boitéis, esses grandes projetos de confinamento no Brasil, a gente deve chegar à marca agora de, talvez, se Deus quiser, todo mundo está torcendo para isso, doutor, de 8 milhões de animais terminados em confinamento esse ano no Brasil, tudo leva a crer, né? 1 milhão de cabeças a mais engordadas em relação ao ano passado. Mas vem os desafios. Aglomeração, né? Na época do auge, da seca, os bichos tudo junto, poeira, frio, calor. Ah, desafio grande, né? Não? Sem dúvida alguma. E o verme ataca ali também, né? Mas, Mauro, me permita, antes de falar da questão da parasitose ou verminose em confinamento, voltar um pouco nesse controle estratégico, tá? Tá. Porque nós, só para falar um pouco dos benefícios econômicos disso, nós fizemos vários estudos junto com universidades, instituições de pesquisa, publicamos vários deles, vários estudos. E olha que coisa impressionante. Quando a gente faz o controle estratégico de verminose, comparado com aquilo que o produtor, que nós chamamos de tratamento convencional, que o produtor fazia vermífugo para essa categoria de animal em maio e novembro, usualmente, né, quando a gente tinha a fitose, a vacinação da fitose fazia junto, né? Comparado o 5811 das OETs com o 511, que era a vermifugação em maio. O primeiro e a segunda dose na fitose na 20 época. quilos de diferença na média. Você tá brincando. E não foi um trabalho, foram vários trabalhos que a gente conseguiu desenvolver junto com a universidade, pesquisar isso. Então a gente entende muito bem da questão do controle parasitário hoje no Brasil. 20 quilos a mais é algo assim que faz toda a diferença na rentabilidade de qualquer fazenda de corte. Vou fazer uma conta rápida. Vou botar R$10 o quilo da carne aqui, estou falando de R$200. Exatamente. Por uma dose. Uma dose não chega a R$200 de jeito nenhum, né? Não, na verdade é uma dose adicional. Adicional, né? Exato. Não, isso é... Quanto? Sei lá. Não existe nenhum retorno econômico. Quanto seria uma dose dessa? Essa intermediária adicional que eu resolveria essa questão de R$200 a mais. R$3,50. Meu Deus do céu. Tá aí, pecuarista, você que está me ouvindo aí, ó, tá? Eu vou repetir aqui, ó. Antigamente, pesquisa feita, levantamento feito por todo o time técnico das OETs, na época que a gente vacinava contra a fitosa, né, no mês de maio e novembro, e o pessoal aproveitava a fitosa quando levava o animal para o curral, no tronco, já ministrava algumas doses extras de outras enfermidades, no caso, um vermífugo. A diferença de quem fez esse protocolo 5811, eu só estou rapidamente aqui contextualizando para o cara que está me ouvindo aí, ó. Perfeito. Tá? De 2 doses para as 3, que é do mês 5, 8 e 11, R$200, no mínimo, R$200 de perda. R$200 em quilos, 20 quilos de carne. Eu estou chutando R$10 aqui, fazendo uma conta grossa. E essa dose intermediária que você deixou de aplicar, ela custa R$3,50, em média. Olha o tanto de... Isso por cabeça. Olha o tanto de dinheiro você, pecuarista, que tem 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 cabeças na sua propriedade. Olha o tanto de dinheiro que está indo para o ralo. Por isso que é bacana esse podcast, sabe, doutor Hélio? Que a gente consegue contextualizar com mais riqueza de detalhes para quem está aí, ó, dirigindo, para quem está reunido com a sua equipe, ouvindo a gente nesse exato momento. Exato. O tanto de dinheiro que a gente está perdendo na nossa pecuária, não podemos perder dinheiro, não. Não, e esse mesmo estudo, Mauro, para você ter uma ideia, refletiu um pouco daquilo que no início da nossa conversa dos 7 bilhões de dólares, né, dos parasitas gastrointestinal. Porque nesse estudo, em outro estudo também, tinha um grupo controle que não recebeu nada. Ficou 1 ano sem tratamento. Sabe quanto que ele deixou de ganhar? 34 quilos. Nossa Senhora. Então é o seguinte, a verminose causa impacto econômico significativo. Gigantesco. E o controle estratégico de forma correta
pode trazer um benefício econômico extraordinário. Tá? Às vezes, como você fez a conta aí, né? R$200 Eu chutei baixo, tá mais que isso, bem mais que não isso. Não é nem, às vezes, baixo. O lucro que o pecuarista tem no hectare com bovinocultura, né? Lucro ano, né? Então, é importante olhar para essa questão com muito cuidado e procurar fazer o controle correto. Maravilha. Tem tanta coisa para a gente conversar ainda. Daqui a pouco eu quero falar sobre subdose, eu quero falar sobre problema de confinamento, verminoses em confinamento. Mas ainda sobre essa questão aqui da resistência, essa alternância de medicamento, ela é muito importante, né? Por exemplo, mês 5, Trel. Mês 8, Sidectin. E mês 11, Trel novamente. Tá, mas a gente já fez uma alternância aqui. Já fez uma alternância e nesse animal parou, não faz mais nada nesse ano. Então, são 3 só. São 3. Tá. Não fico fazendo vermífugo. Foram 2 anos. Tá, chutamos 2 anos, desde o nascimento do animal. Então, eu ministrei ali durante esses 2 anos 6 doses. A partir do segundo ano, esse animal... ele já começa a criar resistência. Ele é mais... Se for uma fêmea, ela já começa a ter uma boa resistência. Se for um macho, teoricamente, ele está indo para terminação a pasto ou para o confinamento. Mas é um outro protocolo. Outro protocolo. Mas interessante que você falou de bezerro, né? Uhum. Nós publicamos um trabalho científico muito interessante recentemente, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Minha terra. Sua terra lá. Até alguns anos atrás, a gente não dava muita importância para o bezerro mamando em questão de verminose. Ninguém dava muita importância. A gente acreditava que esse bezerro, que essa fase de vida do animal não tinha, a verminose não tinha importante. Não era importante. E talvez não era mesmo. Lá atrás, quando nós conversamos que você tinha uma vaca que defecava aqui, o bezerro não ia comer esse capim aqui. Hoje nós temos um sistema bem diferente. Nós temos muito mais animais por área. Uhum. Consequentemente, há uma infestação da pastagem maior e o bezerro tem acesso a esse pasto com maior nível de infestação. E aí nós fizemos, Mauro, um estudo científico, que, como te falei, foi publicado recentemente, fazendo a vermifugação do bezerro aí ao redor de 4 ou 5 meses de idade. Bezerro mamando. Tá? E acompanhamos até a desmama, lá por redor de 8 meses. Nós usamos aí uma outra estratégia, então por isso que é bom a gente entender da categoria, da sensibilidade, para usar a tecnologia certa naquela categoria certa, naquele momento certo. Né? E nesse bezerro nós usamos a moxidectina 10%. Que é o produto comercial, é o Onyx. Você sabe quantos quilos o bezerro desmamou a mais, o bezerro tratado com Onyx? 9, na média, 9,4 quilos a mais do que o bezerro que não recebeu tratamento. Quase 10 quilos. Pensa no produtor que vende bezerro... Teve creep feeding? Não teve. Pastagem. Pastagem, só o leite da mãe e leite da mãe... Se tivesse um creep, talvez ele poderia até desenvolver melhor, né? Pode ser. Porque aquele alimento de qualidade poderia responder melhor. Talvez. Com certeza, se tivesse creep, ele ia desenvolver, ia ter um peso maior na desmama, né? Mas o que interessa? O que a gente conseguiu ver aí com esse trabalho? Se você não fizer nada para esse bezerro, 4, 5 meses de idade, ele pode deixar 10 quilos para trás. Agora você imagina, produtor que vende bezerro, desmama e vende bezerro, vender um bezerro a 10 quilos a mais, por isso que eu recomendo, viu, Mauro? Produtor que vende bezerro tem que pesar. Tem que acabar com esse negócio de vender bezerro no olho. Não, já está acabando isso já. Não. Aos poucos, é uma prática sulista, né? Começou no sul do Brasil, a venda por quilo vivo, né? Mas agora, se você correr os leilões do Brasil, o pessoal já está mais ou menos nessa prática. E é legal. Sim. Não é no olhômetro lá. Não, tem que vender pelo peso. É pelo peso, é isso mesmo. Mas é uma prática que está... E aí é um investimento extraordinário que o produtor pode fazer. Né? Essa coisa a primeira dose de um vermífugo, um bezerro, ela é recomendada mesmo na hora que eu vou fazer a cura do umbigo do animal ou não? Daí... Ela é recomendada em determinadas regiões, determinados tipos de manejo, né? Mas qual que é o objetivo da gente tratar esse animal no dia do nascimento? Ou logo perto do nascimento? Ele não tem objetivo de controle de verminose, porque o bezerro não tem verme. Até pode, em alguma situação, aí tem
um determinado parasito que pode passar via colostro e infectar o bezerro, tá? Mas ele não é importante. Interessante isso, hein? Mas não é, epidemiologicamente não é importante esse parasito. Então, assim, mais em criações de leite, com baixo nível de tecnologia, essa parasita também pode entrar pela epiderme, né? Então, o bezerrinho fica ali num ambiente muito úmido, tá? Não sei o quê, facilita a penetração da salária. Quantos dias e meses, então, a recomendação? Não, então, voltando, né? Por que a gente recomenda tratar o bezerro? Com o objetivo de prevenir bicheira de umbigo. Esse é o objetivo. Não tem outro objetivo, né? E por isso que eu te falei, determinadas regiões têm uma incidência de bicheira de umbigo, né? Que, na verdade, a mosca chama-se Cochleomia omnivorax, né? E ela aproveita aquele umbigo que está úmido, às vezes com uma secreção. Mas não é a função do vermífugo isso, não, né? É um outro medicamento. Não, aí nós usamos, por exemplo, a doramectina, né? Que ela tem efeito sobre a bicheira, tem efeito sobre verme. Mas o objetivo aqui não é verme. É porque eu conheço gente lá, criador, doutor, que bota ivermectina e não dora. Aliás, me explica essa questão de iver, dora, aba. Você consegue depois me explicar um pouquinho sobre isso? Bom, basicamente assim, né? Todas elas são classificadas dentro de um grupo chamado avermectinas. Então aí nós temos a doramectina, ivermectina, abamectina, eprinomectina e outras inas. Uhum. Essas são as mais importantes. E tem um outro grupo chamado das milbimicinas, que aí vem a moxidectina. Todos eles são produzidos por síntese química ou através de alguns tipos de fungo, tá? Agora, cada molécula tem a sua característica. Sua função. Sua função. Então, você pode ter uma molécula, por exemplo, como a doramectina, que tem um espectro de ação mais amplo, ou seja, ele atua sobre mais parasitos, tem, né, maior eficácia, inclusive, comprovado por vários estudos científicos. E aí também vem a questão da formulação, né? Porque é na formulação que você pode estender o período de atuação desse antiomíntico ou não. Uhum. Mas é sabido que, por exemplo, a ivermectina, quando usada para prevenir bicheira de umbigo, ela não tem um efeito tão bom. Ela tem um efeito, digamos assim, errático. Atenção, pecuarista, atenção, você criador, para essa informação do doutor Hélio aqui, viu? Eu conheço muitos aí que estão se identificando com isso, estão aplicando medicamento errado e não está tendo eficácia devida, né, doutor? A doramectina, cientificamente, é a que tem a melhor atuação para prevenir bicheira de umbigo. Bicheira de castração também, qualquer outro tipo de bicheira, né? Isso é muito interessante, né, Mauro, também. Porque o bezerrinho, quando ele nasce, né, tem secreções ali. E, às vezes, sangue, e isso é atrativo para a mosca. Então, a mosca vai lá e coloca os seus ovos na borda dessa ferida. 2 dias depois, a gente já tem a larvinha. E isso, essa bicheira dura em torno de 7 dias, 7 a 8 dias. Só que há reinfestações, né? Enquanto tem larva caindo da ferida, tem outras larvas com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias, porque a mosca vai, né? E chega um momento que o bezerro morre, né? Morre ou pela bicheira, ou porque cria uma ferida tão grande que ocorrem infecções por bactérias e outros agentes patogênicos que podem levar à morte do bezerro. Então, quando você usa o Dectomax, por exemplo, que é a doramectina 1%, no dia que o bezerro nasce, ele protege por mais ou menos 14, 15 dias. O que acontece nesse período? De forma geral, o umbigo já secou, a mosca já perde atração por aquele bezerro. E aí já não temos mais esse problema de bicheira do umbigo com animal tratado, por exemplo, com Dectomax no dia 0, no dia do nascimento. Então fica aí, mais uma dica aí do Dr. Hélio Moro, muito cuidado, cada ina, né? Ivermectina, abamectina, doramectina, cada trem desse aí, pessoal, você que está nos ouvindo aí. Eu sou o pessoal de Minas Gerais, tem muitos casos aí, pecuária leiteira muito grande lá, criação extensiva a pasto, problema seríssimo. Cada medicamento desse tem a sua
a sua recomendação, tá bom? Por isso a importância dessas alternâncias, Dectomax, Onyx, Trel, Sidectin, enfim. E aí a gente acaba quebrando essa resistência e, de fato, combatendo e controlando as infestações e infecções também, né, doutor? Usando essa tecnologia, esse medicamento na categoria certa, no momento certo, a chance do produtor fazer um controle mais eficiente e ter retorno econômico, ou seja, se apropriar dos benefícios econômicos que esse produto dá, é muito grande. Diferente de quando você usa sem ter conhecimento, usa errado, usa um animal que não precisava o antiomítico e assim sucessivamente, né? E você perguntou, Mauro, sobre confinamento. Então a gente estava falando, né, do controle estratégico. E confinamento está crescendo bastante no Brasil e aí e a gente precisa orientar melhor esses caras aí, né? O boi lá, com 2 anos e pouquinho, ele tem um destino. Ou ele vai ser terminado a pasto, ou ele vai para o confinamento, de forma geral. Tá? E aí, olha que interessante. Quando você leva o boi para o confinamento, qual que é o maior custo do animal para você engordar o animal lá dentro? A comida. A diária. Quanto custa uma diária de um boi hoje? Sei lá, acho que está em torno de... É muito relativo hoje. 18, 19, 20 reais. Né? Você não vai colocar um boi dentro do confinamento cheio de verme. Eu vou engordar o verme, não o boi. Eu quero engordar o boi. Mesmo que você tenha um nível de infecção nesses animais não muito alto, eles vão estar competindo. Exatamente. Né? Pela dieta do animal, pelos nutrientes, pelas vitaminas, pelas proteínas. E aí, alguns 3 anos atrás, mais ou menos, que existia muito essa questão, boi adulto no confinamento, precisa, não precisa de vermífugo. Nós fomos lá e fizemos um estudo, junto com a Unesp, lá de Dracena. E nós usamos vários tipos de medicamento no dia que o boi chegou no confinamento. E um dos grupos foi tratado com Sidectin, moxidectina 1%. Comparado com o grupo que não recebeu nada, controle, 19 quilos a mais. Em quanto tempo? 106 dias de confinamento. Durante pouco mais de 3 meses, então, que é uma média. Então você vê que a gente fala muito, animal adulto, tá, ele tem uma resistência? Tem, né? Mas às vezes você está trazendo um animal para o confinamento que está magro, que está com o sistema imunológico ainda não muito bom, e ele pode entrar no confinamento com uma carga parasitária. E nós não podemos permitir isso. Diferença de mais de meia arroba. Mais de meia arroba. E qual foi o protocolo usado nesse caso aí? Não, foi uma dose? Uma dose. Antes de entrar no coxo? No dia que o animal entrou no confinamento. No dia que ele entrou, ele recebeu uma dose desse vermífugo. E não precisa fez os seus dias ali de adaptação e não precisa mais do que uma mesmo dose. ambiente, mesma comida, tudo mesma igual. água, tudo igual. mesmo trato. Tudo igual. 19 quilos. 19 quilos. E não precisa tratar animal no confinamento mais de uma vez, tá? Isso não felizmente não é uma prática, isso não ocorre, né? Você tratou lá no dia que o animal usou um bom antiomítico, o importante é isso. É importante você usar um bom antiomítico. Um antiomítico tem eficácia, que funcione. Porque se ele não funcionar bem, o animal vai continuar com o verme lá dentro. Tá? Mas é o verme que ele já entrou lá. Porque dentro do confinamento o animal não se reinfecta. Só tem um jeito, praticamente, do bovino se infectar com parasitas gastrointestinais, que é ingerindo as larvas que estão no pasto. Né? No confinamento nós não temos pasto. Então, é o parasita que ele entrou que nós precisamos controlar. Tá, eu gosto de fazer conta. Não sei se você já viu já, né? 19 quilos, pouco mais de meia arroba. Estou chutando. Eu gosto de fazer conta para o pecuarista entender. Em torno de R$130. Estou chutando baixo. Eu gosto de chutar baixo para também o cara também depois não botar a culpa em mim. R$130. Essa dose que vocês aplicaram no dia 1 de chegada do confinamento daquele boi, custa mais de R$130? Imagina, isso custa, como eu já te falei, deve custar aí R$3, R$50, R$4 a dose desse boi. Talvez um pouco mais, porque ele não, já que tem seja peso, R$5. ele já tem um peso um pouco maior, né? Que seja R$5, né? Mas olha... legal isso aí, que eu quero que você fala sobre isso para mim agora, doutor, na sequência.
Isso depende muito do peso, né? Aí só me fala um pouquinho dessas questões de doses, o problema da subdose, né? Questão grave, por favor. Só para terminar esse assunto aqui, então, do confinamento, né? O animal que não recebeu nada teria que ficar no confinamento mais 11 dias para atingir o peso daquele animal que foi tratado com Sidectin. Ou seja, você gastaria 11 dias a mais de diária. Mais de R$200. Para atingir o mesmo peso. Mais de R$200. Então é um negócio impactante, né? E é isso que eu falo, né, Mauro? A gente tem que entender como que os vermes se manifestam, qual categoria, tá? E usar a estratégia correta. Isso que é importante. Aí, com certeza, o produtor vai ter retorno econômico, né? Agora eu vou falar sobre os problemas da subdosagem. É um problema sério também? Olha, tanto a subdosagem, superdosagem, excesso de uso em categorias erradas, tudo isso é um problema sério. Por quê? Porque você pode estar submetendo aquela população de vermes a uma dose que não necessariamente vai eliminar os parasitos, né? E aí, com o tempo, esses parasitos podem ir se tornando resistentes a esse antiomítico. Aqui eu queria fazer um parênteses, Mauro, porque é uma questão conceitual, porque as pessoas confundem isso, né? Tem um animal resistente aos vermes, que nós já falamos aqui, que é um animal que sofreu várias infecções ao longo da vida dele, e lá na vida adulta, ele tem uma imunidade tão boa que ele já não sofre mais grandes infecções pelos parasitos gastrointestinais. Então é um animal resistente. E a outra coisa é a resistência antiomíntica, que é o parasito resistente a um determinado princípio ativo, a um determinado antiomítico. E isso é uma coisa que está se tornando extremamente grave no Brasil, tá? Por uso, subdosagem, superdosagem, excesso de uso, uso em categorias erradas que não precisavam, excesso de uso em categorias que... E aí o parasita vai, ao longo do tempo, se tornando resistente. No fundo, quer dizer o seguinte, ele não morre mais quando eu trato ele com aquele determinado antiomítico. E se ele não morre, ele continua lá dentro do animal, causando todos os prejuízos que nós já falamos aqui. Anemia e diarreia são dois problemas ocasionados por verminoses, não? Depende do nível de infecção. Isso é uma coisa muito interessante, Mauro, porque, de forma geral, 90% dos bovinos, eles apresentam uma infecção que nós chamamos de subclínica. Aparentemente, o animal está bem. Está ali, ganhando peso, tá, pelagem bonita, mas os vermes estão lá dentro sugando uma boa parte do... Mas como que eu descubro isso? Treino meu vaqueiro, meu boiadeiro, para tentar identificar. O boi se expressa, a vaca se expressa. Ela não vai chegar e falar assim, ô Mauro, eu tô com um verme, caboclo, me ajuda aqui. Como que eu ataco nisso? Então, isso... Doutor, me ajuda. Isso a gente já sabe bastante, que é fazer o controle estratégico de verminose. Perfeito. Por exemplo, 5811 minimiza basicamente todos os problemas da subclínica. O boi não precisa me reclamar ou apresentar sinal clínico de que ele está doente. Eu tenho que fazer o protocolo. Isso. Quando a gente... Eu tô falando quando a gente não faz um bom protocolo de antiomítico, de controle de vermes, né? E aí tem o outro lado, que 10%, 10% dos bovinos, eles podem apresentar sintomatologia clínica. E aí nós chamamos verminose clínica. Porque daí você olha para o animal... É um percentual pequeno. É pequeno. Eu tenho que fazer prevenção mesmo. Isso, não tem jeito. Exatamente. Mas você olha para o animal, você vê lá, pelo arrepiado, barrigudo, às vezes anemia, diarreia, retardo no desenvolvimento, você vê que o animal não está bem. É o fundo da bezerrada lá, né? Mas, isso que você falou é muito importante. Eu tenho 10% com verminose clínica e 90% com subclínica. Onde que eu tenho impacto econômico maior? É óbvio. Nos 90%. Exato. Né? Mas quando a gente faz o controle parasitário direito, conforme nós conversamos aqui, você minimiza o impacto tanto da verminose subclínica quanto da clínica.
Você elimina esses casos aí clínicos, por exemplo, e permite que a verminose subclínica continue roubando do animal o desempenho dele. E está comprovado, né, doutor Hélio Moro? Existem estudos que confirmam a presença, né, da resistência antihelmíntica no Brasil, né? Sim. Olha, a resistência antihelmíntica no Brasil ela já é conhecida há muitos anos. Começou principalmente com ovinos, né? Começou dos carneiros. Ovinos é um tipo de espécie que se infecta muito e usa-se muito antihelmíntico. Então, já há muito tempo, tem vários estudos, relatos e publicações mostrando que boa parte dos antihelmínticos já apresentam resistência para essa espécie, né? Mais recentemente, começou a se falar em bovinos. E na última década, surgiram inúmeras pesquisas, publicações técnicas científicas mostrando que a resistência antihelmíntica, principalmente a ivermectina, é um caso sério no Brasil hoje para a pecuária. E nós vamos ouvir falar muito disso, Mauro, daqui para frente. Nós vamos ouvir falar muito disso porque está acontecendo uma coisa hoje no Brasil que eu só vi lá na época que eu saí da faculdade, que era a morte de animais por verminose. Hoje a gente está vendo morrer animal por verminose, coisa que a gente não via num passado muito, não muito distante. Isso é grave, doutor. Isso é grave. Então isso mostra que é o seguinte, que quando você usa um antihelmíntico, que os parasitas já são resistentes, aí tem o grau de resistência, ela pode ser leve, médio ou muito grave, né? O que é isso? Quando você começa a usar muito antiparasitário, e aconteceu isso com as ivermectinas, né? Porque quando quebraram as patentes das ivermectinas, todos os laboratórios praticamente lançaram os genéricos, similares. O que aconteceu? Caiu o preço drasticamente. Virou um produto popular. Todo mundo começou Não foi a usar... legal aquilo, né? Não, no meu ponto de vista técnico, não foi legal. Não foi legal. Porque todo mundo começou a usar sem critério, sem base científica, e chegou no que está chegando hoje. Um problema sério de resistência. Né? E como é que o verme se torna resistente? Né? Ele vai... Você tem lá uma população de verme dentro do animal, por exemplo, sei lá, você aplicou antihelmíntico, matou 95%. Aqueles 5% que não morreram... Eles vão reproduzir. Eles vão reproduzir. E a prole deles... Vem mais forte. Ela é resistente também àquele antihelmíntico. Então vai havendo uma substituição ao longo do tempo. Você tem uma população sensível, que começa a aparecer os resistentes. Chega um momento que você tem uma população, digamos assim, aí, mista, resistente e sensível, e com o passar do tempo os resistentes não vão morrendo, você só vai matando os sensíveis, de repente você tem uma população totalmente resistente. E aí o que acontece? Aí a vaca vai para o brejo, doutor. Aí a vaca literalmente, ou o bezerro ou o boi, vai para o brejo. Porque o que acontece? Tem trabalhos científicos que mostram que quando o antihelmíntico apresenta uma eficácia menor do que 60%, 50%, o animal desempenha igual se não tivesse recebido nada. Por quê? Porque os vermes estão lá dentro. Os vermes não morreram. Então, o parasita continua lá dentro mesmo após o tratamento, causando todos esses problemas que nós já falamos. Espolhando o animal em nutrientes, em sangue, etc., causando todos os problemas, inclusive, em casos graves, até a morte dos animais. Então tá, vamos recapitular então essa prosa bacana que a gente está tendo aqui com Hélio Moro, médico veterinário, 32 anos de Zoetis, gerente de serviços técnicos da companhia para a área de ruminantes, grande especialista em parasitologia. Vamos recapitular. Bezerro nasceu, com quantos dias de vida ele deve receber a primeira dose de um vermífugo? No caso da doramectina, do Dectomax, que é um produto extremamente seguro, inclusive para bezerros recém-nascidos. Quantos dias? Pode ser no primeiro dia. Pode ser no primeiro dia. Porque vai ajudar no umbigo e também no... Mas a gente sabe que em propriedades que têm manejo muito grande, tem muitos animais, às vezes os vaqueiros lá não conseguem tratar esse animal no dia que nasceu. Ah, mas 2 dias? 1, 2, terceiro dia. Porque até lá o vaqueiro já chegou, já consegue fazer o tratamento. Exatamente. Perfeito. Se você deixar,
Já no terceiro dia, por exemplo, você já pode ter bicheira de umbigo. Eita. Então, quanto mais cedo fizer, Tem que melhor. ser rápido. Até para poder também ver se o bezerro já mamou o colostro, que é a primeira vacina natural dele, Exatamente. né? Ver se o ubrizinho, a teta tá murchinha, sinal que o bezerro não tá muito vazio, é legal. Então, nasceu o bezerro, pessoal, treina a sua equipe de vaqueiro para poder atuar e já fazer, ministrar as primeiras doses de vermífugo, né? Aí temos que seguir o protocolo 5, 8, 11 durante 2 anos de vida daquele animal. Antes disso, eu faria a vermifugação dos bezerros mamando, ao redor de 4, 5 meses de idade. Ah, tá. Essa idade, o bezerro já está comendo um pouco de capim. E já está pegando larva ali. Já está pegando larva se infectando. E nós provamos cientificamente de que fazer o ônix nessa categoria de animal pode entregar um bezerro lá na desmama pesando 9,4 quilos a mais do que um que não foi tratado. Então, esse é um retorno econômico que nenhum produtor poderia deixar de ter. Perfeito. Aí faço esse procedimento 5, 8, 11 até o 2º ano de vida. Aí o animal, machinho, por exemplo, que vai para... Aí o cara vai definir, eu vou terminar em TIP, vou terminar em semi-confinamento, ou vou mandar para coxo. Aí mais um protocolo ali. Aí desmamou, né? Com 7, 8 meses, por aí. É a hora de começar o controle estratégico de verminose, 5, 8, 11. Exato, a gente já falou em machos e fêmeas. Tá. Mesma coisa. Mesma coisa. E essas doses conforme o peso do animal. Sim, sempre seguindo, isso é uma coisa muito importante. importante. Seguindo a bula do medicamento ali. Exatamente. Tá. Exatamente, isso é extremamente importante. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Subdosagem, superdosagem. Garantir, por exemplo, que você está aplicando 5 ml e não tem refluxo, não é? Uhum. A gente está aplicando 10 ml de um antiomítico, tem um refluxo de 1 ml. Nós estamos falando de 10% da... As aplicações, elas são subcutâneas? A maioria delas subcutânea ou intramuscular. Então, atenção. Tem que seguir. Eu vou te ensinar a fazer uma vacinação. Você está me ouvindo aí, o doutor vai me chamar a atenção se eu for fazer alguma coisa. Você vai botar o seu animal num tronco de contenção, você vai puxar a prega da tábua do pescoço dele, você vai pegar de cima... Tudo esterilizado, tá? Pistola esterilizada, agulha afiada, tudo beleza? Pegou a dosagem recomendada, puxa a prega de cima para baixo. Você coloca a agulha até o final, aperta o medicamento e sem tirar a agulha você solta a pistola, tá? De cima para baixo. Depois você tira a agulha, solta a prega, passa uma mãozinha, faz um carinho no animal, ele vai estar imunizado. Falei alguma besteira, doutor? Não, basicamente é isso mesmo. A gente tem que... porque tem gente que faz tudo errado. Tá passando ali pelo tronco, tá. Aí não dá, né? Não, tem que fazer com calma. Tem até trabalhos científicos que mostram que você fazer a pressa é inimiga, de fato. Não tem ganho em termos de tempo se você fizer lá um atrás do outro ou se prender para fazer um antiomítico, né? Então... seguir as orientações técnicas ajuda demais, não só para melhorar a eficácia dos produtos, como também para proteger o animal, né? Porque a gente sabe que tem questões de segurança do animal, do trabalhador que está lá aplicando os produtos no animal. Exato. Aí tem tecnologia específica para animal a pasto, para confinamento, para vaca, para reprodução, essas coisas todas. Basta que você não faça as coisas a esmo. Capriche, chama um veterinário. Tá com problema de pasto? Chama um agrônomo. Os números não fecham, seus índices estão baixos? Chama o zootecnista. O gado não está com a saúde boa, eu preciso implementar práticas de bem-estar. Bem-estar animal, gente. O animal estressado, ele não responde a inclusive esses medicamentos que você pode aplicar com o animal, né, reativo, né, doutor? E eu pergunto se o time da Zoetis está preparado em todo o Brasil para poder atender esses fazendeiros, esses criadores, em relação à resistência parasitária e também ao controle das verminoses, doutor. Mauro, nós temos vários programas de treinamento, aperfeiçoamento técnico da nossa equipe internamente e também junto com instituições de pesquisa, universidades, que é para garantir que o time de veterinários da Zoetis, time técnico, esteja altamente capacitado, está altamente capacitado para entender o problema das parasitoses, entender como elas ocorrem, entender em qual local que eu vou fazer qual protocolo,
de tal forma que a gente está bem capacitado nisso e também para entregar para o produtor as melhores formas de controle, os melhores protocolos, né? Como nós conversamos aqui muito hoje sobre o protocolo, para que o produtor, ao usar os nossos produtos dentro de um protocolo, possa obter o melhor benefício econômico do uso daquele antiomítico. Então, de forma geral, o produtor pode contar com a nossa equipe, que ela está muito bem capacitada para explicar como que isso ocorre e oferecer soluções para cada propriedade, cada tipo de criação, localidade, etc. Pacote tecnológico em saúde completo, né? Completo. Temos aí todas as tecnologias necessárias para os produtores brasileiros, inclusive mais até do que em outros países. Aqui a gente tem, como nós estamos num país tropical, né? Mas abençoado por Deus, né, doutor Hélio? Sem dúvida País alguma. tropical abençoado por Deus, e isso aí. graças a vocês que estão aí há anos e décadas lá desenvolvendo, estudando. Boa parte do faturamento da companhia globalmente é investido em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Queria agradecer a parceria de conteúdos e aquela coisa, né? Estou com problema o pecuarista que tiver com problema de questão de saúde no seu rebanho, não perca tempo, corra atrás que ele vai encontrar um especialista, um técnico das UETs pertinho dele, né? E nós não paramos mesmo, Mauro. Nós estamos muito preocupados com essa questão da resistência antiomíntica. Nós sabemos que isso está trazendo muitos prejuízos para o produtor e nós estamos olhando isso com muito carinho, tá? E Perfeito. desenvolvendo tecnologias para passar por essa questão aí da resistência antiomíntica. Entendeu o recado aí? Então tá bom, viu? Eu prosei hoje com o médico veterinário Hélio Moro, gerente de serviços técnicos das Zoetis para ruminantes, 32 anos de companhia, quase 40 aí atuando no ramo de saúde e bem-estar da nossa bovinocultura. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Mauro, eu que agradeço, uma grande oportunidade de estar aqui com você. Espero que nossos ouvintes aí possam tirar algumas informações benéficas aí para melhorar a produtividade do rebanho brasileiro. Com certeza tirar. Obrigado. Gratidão, doutor. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi um oferecimento Zoetis.